episódio do Nem Tudo São Fraldas. Hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, uma amiga do meu coração, que é a Laila Coelho. Ela é escritora, mentora, tem uma vida extremamente complexa e linda. Uma serva do Senhor, sabe falar muito profundamente dos caminhos de Deus. E eu quero antes me apresentar e agradecer a presença da minha amiga querida Laila Coelho. Eu sou Dani Vigiano, médica pediatra, criadora do Imunidade Forte, método que ajuda a criança a se estabelecer em saúde de dentro para fora. E eu tenho 4 crianças na minha casa que são minhas, que estão sobre a minha direção, né? Sobre a minha direção. E a gente tenta caminhar lá em casa, também sob a direção do Senhor. E junto comigo, no Nem Tudo São Fraldas, eu tenho Rebeca Galamba. Sou Rebeca Galamba, mãe de João Bernardo, que acabou de completar 1 ano. E como é recentemente, eu venho aqui como do fronte da maternidade. Porque nem tudo são fraldas. Mas café frio, amor e muito caos. Bem-vinda, Laila Coelho. Obrigada. Venha se apresentar. Prazer ter você aqui com a gente hoje. Uma honra. Obrigada, você meninas, pelo convite. Muito especial. Vamos começar perguntando para você, porque assim, na sua história, nós temos 4 filhos, então você tem muitos irmãos. Muitos irmãos. Tem mãe, tem um pai, tem uma história muito complexa, no sentido de essa dinâmica de muitos filhos. Eu, que já tenho muitos filhos, sei que é pesada para a gente conviver. Além disso, tivemos uma separação, uma disruptura na sua família quando você era pequenininha. Sim. Como que foi hoje, né? Laila, que é mãe, autora, mentora de pessoas, como que é e como que foi lidar com isso tudo? Como vocês já me apresentaram, mas eu estou muito feliz, obrigada pelo convite, eu adorei. Já te acompanho há muito tempo. Gente, Dani fez o parto do meu filho. Gente, mais intimidade que isso, impossível. Então, assim, estamos aqui, né, amiga? E estou muito feliz. E como você disse, eu tenho uma história muito, assim, eu costumo dizer que é uma história muito recheada de acontecimentos. Eu já sou fruto do 2º casamento do meu pai. Então, quando minha mãe casou com meu pai, ele já tinha 2 filhas. E aí, depois, eu sou a caçula de 5. Então, assim, como eu lidei? Eu lidei entendendo que meus pais separaram, eu tinha 2 anos, então ali aconteceu o meu primeiro abandono, né, que a gente tem ali essa crença do abandono de pai, a minha ferida de abandono de pai veio aí. Então fui criada nesse contexto que eu acredito que grande parte da população, pelo menos do nosso país, vive assim. Inclusive é um dado que eu trouxe no livro, O Óbvio sobre a Família Precisa Ser Dito. Sobre os casos de divórcios que acontecem. Eu acredito que uma grande maioria das mulheres e homens que vivem hoje na nossa sociedade viveram isso. Ou casais que dentro de suas casas estavam juntos, mas eram separados emocionalmente. Então, assim, eu venho dessa estrutura familiar, que é uma estrutura disfuncional. E a partir de todo esse movimento na minha vida, eu fui percebendo que quando eu me converti, aceitei Jesus, eu fui entendendo que eu não gostaria de repetir esse padrão. E que não é porque eu vim de uma casa disfuncional que eu construiria uma família disfuncional. Amém. Então, eu sempre olhei para tudo isso como aprendizado. Mas demorou. Porque até eu entender que era mamãe, papai dentro de casa, que o esquema era esse, eu achava que aquilo que eu vivia era comum. O pai separado. Afinal de contas, na minha turminha da escola, todo mundo. 90% era assim, os pais eram separados. Então, aquilo para mim era comum. Então, eu cresci acreditando nisso. Então, ouvi muitas coisas da minha mãe que instauraram em mim crenças, não diretamente. Minha mãe não instaurou nada limitante em mim, mas sem querer, coisas do tipo, você não pode depender de homem, casamento, nem todo casamento dá certo. Só que o sonho dela era casar e dar certo. Então, eu acredito que hoje eu vivo o sonho que ela sempre sonhou, sabe? Você acha que o fato dela ter tido a necessidade de criar vocês com mais intensidade, ali presente o tempo inteiro, Sim. Então ela foi uma mãe muito presente. Muito presente. Hoje, faz com que você deseje também cumprir com os meninos. Você hoje tem 2 filhos, queria que você falasse um pouco dessa construção familiar. Sim. Que você tem com seu marido.
isso fez você querer também trazer para eles essa presença materna física, mais Sim, tempo? Muito. Minha mãe sempre foi muito presente, assim. E eu sempre falo que a mulher, ela precisa entender o papel dela dentro de uma casa e o homem entender o papel dele dentro de uma casa. Falo isso também no livro, porque foi um tema que eu estudei muito, porque eu sempre quis trazer tudo pautado na palavra de Deus. Eu não queria trazer o que eu achava, a minha opinião, ou só uma coisa emocional e psíquica. Eu queria trazer também fundamentado dentro da Bíblia, que é a minha crença. Então, ali eu comecei a entender e perceber que se cada um cumprisse o seu papel, a casa anda. A partir do momento que a mulher quer fazer o papel do homem, o homem o papel da mulher, vai sobrecarregar, um dos dois vai ser sobrecarregado. O julgo desigual. O julgo desigual. Então, eu vi isso muito acontecer na minha mãe. Eu costumo dizer que minha mãe tinha um grande defeito. Ela não se cuidou. E eu vi a minha mãe sucumbir dentro dela, porque ela realmente era como se ela não tivesse uma opção. Ela tinha que fazer. Então, ela tinha que trabalhar, como conheço muitas mulheres que precisam viver assim. Sim. Sabe? Elas não têm a opção de não trabalhar, de não correr atrás, de não cuidar dos filhos. É ela que faz o mercado, é ela que vai na rua, é ela que trabalha. Eu fui criada por essa mulher. Mas eu vi essa mulher não dar conta de tudo. Então, uma certeza que eu sempre tive na minha vida era que eu não iria delegar ou atrasar o cuidado com as minhas emoções. Entendeu? Então, assim, a minha mãe, ela não fez terapia porque ela deu prioridade pra gente. Sim. Então, nós fizemos terapias desde criança. Você é psicóloga, sabe disso. A gente fazia terapia desde criança. Porque ela entendeu que como que a gente ia lidar com essa questão da separação. Eu tinha 2 anos de idade. Meu irmão 4 e meu outro irmão 7. Então, a gente era muito novinho. E como que a gente ia lidar com isso? Então, eu acredito que ela foi dando prioridade pra gente, né? E hoje, como mãe, eu entendo. Quando eu era filha, eu não entendia. Sim. Eu pensava, por que ela fez isso? Mas hoje, mãe, eu entendo. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para todas as mulheres que vivem essa realidade, é encontrar de alguma forma, hoje a gente tem acesso à internet, coisa que não existia naquela época, encontrar maneiras e formas de se curar, sabe? De um autocuidado, de tratar a sua alma, as suas emoções. Eu vejo que, no caso da minha mãe, foi a questão da traição do meu pai, sabe? A falta de perdão, essa mágoa, isso tudo que gerou ali dentro dela. Ela ficou doente, acredito que por conta disso. Então, muito do que eu sou hoje como mãe, com certeza é um reflexo da maneira que eu fui criada, assim. A minha mãe eu falo que é um privilégio ter sido filha dela, sabe? Extremamente carinhosa, amorosa. Eu olho para trás e falo, meu Deus, como é que ela conseguiu? Eu tenho 2 e às vezes eu fico, Jesus, como é que eu vou fazer? Ela tinha 3. E o pai é presente, né? E meu marido é super presente. Meu marido é pai, entendeu? E meu pai não era pai, né? Então é complicado. Eu acho que a boa representação de um bom pai é ser um bom marido. Sim. É um bom começo. Então, meu pai não foi nem um bom marido, nem um bom pai nesse primeiro momento. Então, a gente até fala que a grande oportunidade que ele teve de ser pai foi quando a minha mãe faleceu. E aí ele entrou em ação. Entende? Então, assim, eu falo que Deus fez tudo certo, conforme deveria ter sido, sabe? Porque o fato do meu pai ter entrado na nossa vida ali, eu tinha 15, meu irmão 17 e 20, foi providencial, assim, para nossa construção de humanidade. Porque o pai tem esse papel de jogar para o mundo, né? De te dar suporte. A mãe traz aquele suporte emocional, mas é o pai que te joga e fala, cara, vai, você vai conseguir. E meu pai fez isso, do jeito dele, mas fez. Então, foi tudo organizado, sabe? Assim, então, assim, eu olho para trás e eu falo, que bom, era o jeito que tinha que ser. Eu não tenho, assim, nenhum remorso, sabe? Nenhuma tristeza dentro de mim. Claro que eu gostaria que eles estivessem aqui, mas é 100% curado dentro do meu coração, assim. Tanto que eu falo sobre isso de uma forma muito tranquila. Leve, tranquila. Não tem dor, assim, sabe? E aí, Laila, você tem 2 filhos, né? Conta pra gente como foi pra você a descoberta da gravidez, como foi a questão do puerpério, como foi também a questão da divisão dos papéis, né? Como você estava falando, de pai e de mãe dentro da casa, da realidade de vocês. Conta um pouco pra gente. Então, nós engravidamos, casamos em agosto. Não, primeiro você tem que falar Como foi que como vocês se foi esse conheceram? relacionamento, esse encontro. Como foi essa construção, né? Diante de... Você tem 2 irmãos homens. 2 que irmãos convivem muito com você.
não tinha figura paterna. E aí, eu acho que eu teria ficaria um pouco de medo de me relacionar com pessoas. Você era fácil o relacionamento? Conseguia? Sempre foi uma área bem desafiadora, assim, na minha vida, sabe? Porque meu pai tinha um histórico ruim de relacionamentos e minha mãe de frustrações, né? Então, meu pai era muito garanhão, galante, e minha mãe muito frustrada nessa área. Então, eu não tinha um bom equilíbrio em relação a isso. Então, sempre foi um desafio para mim. Então, eu sonhava em casar e às vezes eu pensava, isso não é para mim. Mas não existia um bloqueio. Não bloqueio, mas assim, eu não tinha uma referência. Então, pra mim, era assim, cara, o que é um relacionamento saudável? O que é um relacionamento legal? Eu não sabia. E quando eu conheci o Felipe, eu me converti nesse processo, e quando eu conheci o Felipe, eu tinha certeza do que eu queria. Eu vejo muitas mulheres esperando em Deus, que é o meu universo de mulheres que estão esperando em Deus, querem se relacionar, que elas sabem o que elas não querem. Mas elas não sabem o que elas querem. E eu sabia o que eu queria. Então, eu tinha isso muito claro na minha vida. Eu acho que é a oração direcionada. Falando um pouco de mim. Sim. Antes de eu conhecer meu marido, eu orava ajoelhada. Eu falava assim, Deus, eu vou casar, mas eu preciso de alguém que tenha caráter. Eu preciso de construir uma família do jeito que você esperou. Eu preciso que tenha um padrão, que ele seja da minha religião. Eu sou crente, eu preciso de um evangélico. Sim. De preferência, filho de pastor. Eu tinha esse negocinho aí. Você tinha essa exigência. A lista dela era vasta. Eu tinha, mas eu precisava do caráter da pessoa. Eu não queria alguém que eu tivesse que me preocupar se eu ia dormir bem ou se eu ia dormir com o básico, né? O básico bem feito já estava de bom tamanho. E ele respondia para mim dizendo que sim, eu ia encontrar um varão valoroso. E assim foi. Eu só esperei para ele mostrar a pessoa no momento adequado. Sim. E aí, como foi esse encontro seu com o Felipe? Porque também foi, assim como eu e Rebeca. Rebeca, depois você fale também como você encontrou esse marido teu. Pois é. Foi parecido. Foi um pouco parecido, Foi pelo Instagram. Foi pelo Instagram também. E foi rápido também. Foi muito rápido, tudo muito rápido. O que pra mim era... Eu sempre falo sobre o não negociável e o negociável. Tem coisas que a gente negocia dentro na hora de escolher. Às vezes o formato do... O formato não, desculpa. Como é a cor do cabelo, a cor do olho, não sei o quê. Eu quero alto, eu quero baixo, eu quero forte, eu quero magra. Essas coisas, você vai negociando. Agora, caráter. A religião. Qual é o valor? Qual o valor? Qual é a religião que ele segue? Como que é o caráter dele? É um cara de Deus, trabalhador, corre atrás, não é um encostado. Como trata a família? Essas coisas todas que a gente já ouviu falar. Só que eu tinha uma grande questão, que meu pai tinha o problema de ser alcoólico. Então, para mim, isso era uma grande questão, porque ele faleceu devido a uma queda depois que bebeu. Então, para mim, a bebida tinha um lugar muito cruel na minha vida, entendeu? E na vida de muitas famílias. Isso é uma realidade. É uma realidade. Então, para mim, isso não era uma coisa negociável. Então, quando eu conheci o Felipe, eu já deixei bem claro. Até porque, se ele não quisesse, eu já ia falar... Eu ia perder meu tempo. Assim, não. E muita gente tem medo, né? Não vou falar, porque senão vai fugir, porque vai correr. Eu falei, pois que fuja. A melhor coisa, deixar tudo claro no começo, porque pra mim era uma coisa que não dava pra eu negociar aquilo, porque aquilo já tinha me feito muito mal. Então, eu sabia o que eu queria. Quando eu conheci o Felipe, a única coisa assim, que eu não tinha colocado na lista era a idade. Eu não me atentei a isso. Você tem preconceito com pessoas mais jovens? Tanto que eu sou casada com meu marido que é mais jovem, só que eu não sei o que aconteceu depois que eu casei. Você ficou mais jovem? Eu fiquei mais jovem. As pessoas, eu falo assim, não, que a gente tem 6 anos de diferença. As pessoas acham que ele é mais velho do que eu 6 anos. Na hora que eu li, eu falo. Porque a gente foi estudar sobre sua vida. Eu falei, meu Deus, Laila é mais velha que Felipe. Eu vou ter que mandar uma mensagem pra Felipe pra dizer que ele se acabou um pouco. Eu falo, meu amorzinho, alguma coisa aconteceu. Porque assim, as pessoas acham que eu... Não, mas é o botox, é o colágeno. Mas eu falo pra ele, mas desde o começo, não é uma coisa de agora. Desde o começo as pessoas se estranhavam. Como assim? 6 anos? Mas o Felipe é muito maduro, ele também viveu muita coisa na vida dele. E então, assim, a gente é bem complementar.
porque eu tenho muita expertise nessa parte emocional e o Felipe na parte racional. Sim. Tudo que eu entendo de emoções, ele entende mais da parte da razão. Então a gente é super equilibrado. Quando ele vai muito pra terra, eu falo assim, só um minutinho. Você tá lidando com gente. Porque ele trabalha com números. Eu falo, não é assim. Pessoas não são analíticas como números, entendeu? E então a gente se equilibra muito nisso. Nos conhecemos também nas redes sociais. A minha amiga Carol mandou o meu perfil pra ele. E no Carol, meio de... que amiga, hein, Carol? Carol, Fez um não, estudo gente, de caso. Não, Carol podia fazer um Carol. curso. Carol é super empreendedora, ela podia fazer um curso, Gente, né? vamos De marcar ser a Carol. cupida. Carol, minha filha, casamenteira. Casamenteira. E não ungida foi a do primeira manto. vez, tá? Não foi a primeira vez que ela fez um casamento. E ela mandou, e ele, entre tantas mulheres que chamaram ele, mandaram direct, mensagem, seguidoras, pois ele não me tirou da cabeça. Aí que eu vejo Deus agindo, entendeu? Amém. Porque, gente, no meio de tanta gente, como Sim. que não me 2.000 tira da cabeça? pessoas procuraram Eu sei que eu sou o incrível. marido dela. Mas Sim. eu sou incrível, mas ele não conhecia minha incredulidade ainda. Não é? Eu pensei, meu Deus, como que marquei tanto assim com uma foto? Imagina quando ele me conhecia, vai querer casar. Não é, De Rebeca? feito. E ele quis. Defeito, igual a E quis. Rebeca. Mas e aí, foi rápido o processo do casamento, da gravidez? Entre namorar, noivar e casar foi 1 ano e meio. É rápido. E foi rápido, porque a gente também ficou à distância. Vocês namoravam à distância. Namorávamos à distância. O Felipe morava no Sul e eu aqui em São Paulo. Então, quando a gente se conheceu, que a gente começou a namorar, a gente ficou 50 dias se falando só pelo telefone, porque estava na pandemia. Sim. Então, a gente não conseguia se encontrar. Conversando, telefone, se conhecendo, o que foi muito bom. Eu gostei do relacionamento à distância, porque como você não encontra, você tem que conhecer Você a pessoa. entende Então, você a conversa, pessoa, você isso. conversa, conversa. E ele me pediu em casamento. A gente começou a namorar em abril, agora faz 5 anos que a gente está junto. E aí ele me pediu em namoro em abril, me pediu em casamento em dezembro, casamos em agosto. E engravidamos em setembro, assim. A gente engravidou com 20 dias de casamento. Foi muito rápido. Eu tenho uma dúvida. Viver esse cumprimento da promessa, você acreditava que era possível? Você fala que se converteu, Sim. que você não veio de um berço cristão, Não. e aí você teve a conversão, e aí batalhou em oração pela Minha família. libertação de toda aquela história difícil, que é um pai alcoolista Sim. com uma mãe sobrecarregada por criar 3 filhos sozinhas, ainda tinha que dar a função do equilíbrio emocional para essas 3 crianças, para elas Sim. entenderem que está tudo bem, faz parte do jogo jogar Aham. dessa forma. E aí, você acha, qual é o papel cristão de Deus nessa sua parte toda, quando você vê o cumprimento? Porque a gente está falando de cortes. Sim. Então, corte é lindo. Esse movimento todo veio com lágrimas, veio com o joelho, com tudo. Como que você considera hoje viver o cumprimento de toda a promessa? E Sim. o cumprimento daquela parte da promessa que ainda temos muito mais pela frente. Com certeza. Ó, pra mim, ver o cumprimento da promessa é ver, assim, é a prova diária de que Deus é fiel e que o teu foco sempre é em quem prometeu, não na promessa. Amém. Entende? Porque a promessa, ela vai passar pelo teste do tempo, ela não vai ser na hora que você quer, ela não vai ser da maneira que você quer. E enquanto você está ali no meio do tsunami, você acha que aquilo não vai passar. Você acha que aquilo não vai resolver, é igual parto. Quando você está ali no meio do parto, você está na partolândia, você fala, meu Deus, essa dor nunca mais vai passar. Você pensa, gente, como é que eu... Depois esqueceu. Aí depois o bebê tá no colo, que é a promessa, você nem lembra. Eu já tive 2, Rebeca. Você vai conseguir, você vai ter mais um. Você vai falar assim, gente, eu acho que eu tô louca. Lá vou eu viver essa loucura tudo de novo. Vai, porque a gente é dessas. Porque parece que Deus apaga. Sim. Deus apaga a dor, assim. Porque a promessa, você já tá vivendo a promessa. Então é por isso que eu olho para trás e penso assim, foi tudo conforme deveria ter sido. Sim. Porque se não tivesse sido como foi, eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje, eu não seria quem eu sou. Sim. Eu sou fruto de todas as dores que eu vivi. Das minhas transformações do luto em riso e da tristeza em alegria e da lágrima em gargalhada, e eu me tornei essa pessoa. Mas nem sempre foi assim. Então foi muito cura e libertação, viu, Dani? Muito. Eu fui em muitas imersões. Eu acho que buscar a ajuda total faz muita diferença. Eu também. E uma coisa que também mudou muito, a partir do momento que eu parei de fazer coisas do mundo, Sim. no sentido de sair e comecei a me voltar
para mim, para minha cura da palavra, de entender mais sobre realmente como deveria ser uma família, como deveria ser uma médica posicionada. Mano, a minha vida foi uma liberdade que eu tive. Eu me libertei de pessoas ruins. Eu me libertei de julgamento, porque para mim o meu caráter está tão pautado dentro da minha casa, eu e meu marido e meus filhos e as amizades, e fui respeitando a mesa que Deus foi trocando. Sim. Então, assim, para mim foi muito importante, enquanto mãe, toda essa mudança. Eu imagino que para você é a mesma coisa, porque você não é paulista, você Sou carioca. Então, como que foi essa mudança para vir para cá? É que eu já morava aqui em São Paulo, né? Eu me mudei, foi aqui que eu me converti, de verdade. Então, assim, eu perdi meu pai, né? Vamos fazer os cortes. Perdi meu pai, pensei, meu Deus, agora não tem mais nada. Foi mais difícil, eu falo que foi mais difícil perder meu pai do que minha mãe, porque quando perdi minha mãe tinha meu pai. Aí quando perdi meu pai não tinha mais ninguém. Aí, meu Deus, agora sou eu, meus irmãos aqui sozinho no mundo. Só que irmão é a única pessoa no mundo que sente a mesma dor que você, né? Então a gente tá vivendo ali a mesma dor, um tentando se escorar no outro, ajudar o outro. Em momentos e de foi vida nesse distintos. Exatamente, foi nesse momento que eu decidi me mudar para São Paulo, do Rio para São Paulo. Eu já trabalhava com comunicação e tudo, e aí eu pensei, meu Deus, vai ser agora. E nesse momento que eu achei que eu ia não ter ninguém por mim, foi que eu conheci Jesus. E aí eu descobri o maior amor do mundo. E ali eu fui encontrada. E nesse momento eu não olhei mais para trás. Quando eu me converti de verdade, nunca mais eu olhei para trás. Então, tudo aquilo que era importante, tudo aquilo que era legal, que era divertido, que foi o que você falou, eu abandonei todas as coisas. Sem esforço nenhum. Foi uma coisa... Deus nunca me pediu. Foi uma coisa extremamente sensorial, assim, emocional. Eu falei, nada disso Sabe faz que eu sentido. escutei uma coisa muito legal. Deus fala assim, tudo que pedirdes de coração, eu vou te dar. Mas, na verdade... é que ele já sabia que o verdadeiro pedido é da pessoa convertida. Sim. Ele não vai pedir uma estripulia, ele não vai pedir um avião para ir para uma festa em Dubai. Ele vai pedir para que haja uma libertação de todos os meus irmãos. Sim. Para que haja a cura de um ente querido que está precisando. Que haja, através da minha fala, já que você é uma jornalista, cura entre famílias. Sim. É isso que Deus escuta, que as pessoas confundem um pouco. Então, eu vejo que essa sua conversão foi mais obra dele. Ele, na verdade, ele não precisa de nós, mas ele usa quem está disponível Sim. para falar sobre. E a sua história é incrível. É uma história de muita superação, é uma história profunda e que ela trouxe frutos. Sim. A gente conhece a árvore pelo fruto dado. Sim. A gente gostaria de saber um pouco sobre seus livros. Como que foi a construção do seu legado. Sim. Do início do seu legado. Pois é, eu sempre falo, né, que escolhido não tem escolha. A gente foi escolhido por Deus e você não tem escolha de vou viver o meu propósito ou não. Você não tem, você pode até tentar. Ah, não, vou dar um tempo, vou dar uma pausa. Você pode fugir. Mas em algum momento o Senhor vai fazer com que aquilo se cruze para que você... Não porque você é sensacional. Não. E porque as pessoas precisam te ouvir, a sua história. Não é sobre você. É sobre a pessoa que você vai transformar através de você. Então, tem muitas coisas que pessoas precisam ouvir através de você. E eu sempre penso assim, cara... Às vezes não entende no próprio evangelho. Porque não é todo mundo que está ainda preparado ou curado para ler. Às vezes, até Jesus foi um cara muito simples. Ele traduzia em parábolas as coisas justamente para acolher a pessoa que não tinha discernimento para entender. Eu acho que quando ele levanta pessoas como você, é para, com linguagem simples, bonita, numa vestimenta... de uma moça comum que nem a gente, as pessoas entendam um pouco sobre relacionamento familiar. Sim. E o que está dando certo. Então, nasceu os seus livros. Nasceu meus livros. Esse livro, Óbvio, sobre a família precisa ser dito, eu escrevi grávida do Giovanni. Eu escrevi ele em 5 meses, porque eu já tinha um livro pronto. E nós tivemos uma reunião com a editora Vida. E eles falaram assim, Laila, eu conversei, contei um pouco mais sobre a minha história. Eles falaram assim, Laila, agora... você já casou, você já teve um filho, você já está grávida do 2º filho. Vamos escrever um livro novo? Eu achei que era uma loucura, porque eu pensei assim, como assim?
Eu tô grávida, a gente tava se mudando para São Paulo, eu falei, não vai dar, não tem como, eu nem imagino como que eu vou, que horas, que tempo, aquela coisa. E eu tinha um livro pronto, então para mim era uma loucura escrever um livro novo. Mas ele falou, aí aquilo começou a fazer sentido, eu falei, cara, faz sentido, porque realmente eu mudei, eu nem sei o que está escrito naquele livro que eu já tinha pronto, agora eu sou casada. Aquele era o livro antes da promessa. E esse é o livro com a promessa cumprida. O óbvio sobre a família precisa ser dito. Só que o nome desse livro era só O Óbvio Precisa Ser Dito. Tá? E aí, quando eles tiveram a reunião de capa, de tudo, eles falaram, Laila, tem um livro que tem um nome muito parecido. E a capa, a gente vai ter que fazer uma alteração. E estava todo mundo na reunião, foi uma reunião online. E aí, quando eu abri a reunião, já estava com família sugerido. E eu, desesperada, porque eu pensei assim, gente... Eu sou casada há 2 anos. Como assim? Eu? Fazer um livro sobre família? Não, pelo amor de Deus. Não faz sentido. E aí, uma a Sara, que é a editora-chefe, ela falou assim, cara, mas quem sugeriu esse nome foi uma porque tem várias pessoas que leem o seu livro, né? Até ele ser aprovado. Foi uma dessas pessoas que aprovaram o seu livro. E ela falou que é a palavra que mais tem a ver com o seu livro. E também é a palavra que mais se repete dentro de um livro. Sim. Eles costumam colocar títulos com as palavras que mais se repetem. Pois é. E aí eu falei assim, gente, eu não tenho autoridade para escrever sobre família. Meu Deus do céu e tal. E eu falei, bom, se a editora está falando, vamos fazer. E fizemos, lançamos. E aí, automaticamente, eu me tornei uma referência. A minha família se tornou uma referência. Só que eu e Felipe, a gente já tinha recebido várias palavras sobre a nossa família, sobre a nossa casa, e que a gente teria filho muito rápido, que era uma promessa de Deus e tudo. Só que quando começa a acontecer, você fala assim, não, imagina, tá muito rápido, tá muito cedo. E o Maternidade, eu fui convidada, eu escrevi em collab com outras 5 autoras. É um devocional para mães que estão vivendo o momento do puerpério. Uma boa indicação. É uma excelente indicação. Maternidade é um caminho para as virtudes. Cada uma escreveu sobre 5 virtudes. Cada mãe que tá... A Chelsea tem 6 filhos, tá grávida do 7º. Então é muita virtude, gente. Tem que ter... A Bruna também tem 6 filhos. Eu me senti assim, eu falei assim, gente, eu sou um bebezinho aqui. Mas fiquei muito feliz com o convite, porque é muito bom quando você começa a entender que as pessoas te enxergam como uma coisa que você ainda nem tá, tipo, se reconhecendo. Só que é muito melhor quando as pessoas te enxergam como aquilo. Porque não é algo que você acha. Sim. É algo, vai surgindo. É algo que exala de você. Então, as pessoas já te enxergam dessa maneira. Olha, eu vou falar como médica. Uma das coisas que mais me surpreendia era o fato de você confiar. Eu acho que, e Rebeca também é minha paciente, vai poder falar sobre isso, no critério de mãe de um paciente meu, me incomoda, como médica, a mãe que me procura de teste. Nunca foi isso que aconteceu com você. Eu acho que uma das coisas que Deus deve gostar mais lá de cima é a sua confiança plena. Você simplesmente entrega. Dani, eu tô com essa dúvida aqui, como que eu resolvo isso? Eu respondo lá, ela desse jeito. E você ia e entregava. Eu acho que quando você me traz todas essas palavras sobre o seu livro, eu acho que uma das principais coisas de falar sobre a família é viver e confiar nesse processo. Sim. E você, mana, tipo, vive, confia, e eu, como conheço vocês mais de perto, consigo ver. Os meninos estão super bem. Queria que você falasse um pouco dessas crianças. São 2 crianças hoje. São crianças que não ficam doentes. São crianças que, mesmo você sem rede de apoio, afinal, acabou a rede de apoio. Exato. Deus levanta pessoas para te ajudar ali. E você está conseguindo domar, porque você mora aqui nesse reino incrível de São Paulo, que é um reino extenso, um reino individual. E eu escuto muito as mães falando assim, sem rede de apoio. A Rebequinha também não tem rede de apoio aqui em São Paulo. E todo mundo vai se virando do jeito que pode. Deus manda, né, Rebeca? Deus ajuda, né? Deus vai mandando e a gente vai orando. Deus manda, Deus vai mandando. Como que é criar essas 2 crianças aqui? Olha, é maravilhoso, porque assim, eu tenho um marido maravilhoso,
que é um pai de verdade. Eu fico até brincando que às vezes o meu filho mais velho só quer saber dele. Eu digo, gente, vou ter que ter uma menina, porque assim, você só quer saber dele. Quando o outro crescer Felipe também só já vai lançou querer um saber golpe, dele. menina. Vocês querem ter mais lançou. filhos? Sim, Claro. quer ter mais. Só mais um. Só E aí, mais como um. é que foi a relação, assim, de vocês depois dos filhos? Dos A filhos? relação mudou? Como é que faz? Qual é o segredo Na pra manter? verdade, a nossa relação ela é muito curta, só a gente, né? Porque nós nós Então. vivemos em santidade até o casamento. Então, a gente só se relacionou pós-casamento. Então, a nossa relação, ela é baseada... A gente Já com engravidou os no primeiro filhos. mês. Então, assim, eu já estava grávida. Mas eu acredito que foi um propósito de Deus, assim, na nossa vida, diante de vários acontecimentos que nós tivemos dentro da nossa família. A gente foi entendendo que realmente Deus queria que fosse dessa forma. Vocês se apoiarem. Pra gente se apoiar um no outro, eu no Felipe, o Felipe em mim e nas crianças, pra gente entender rapidamente o que era família. Deus tinha pressa. Ele tem pressa, Eu né? precisava entender o que era família rápido. Porque como que eu ia lançar um livro sobre família sem ter filhos, sem entender ia o que era conseguir. família, sem entender o que era casamento? Então eu sinto que essa velocidade que as coisas aconteceram, existia um propósito. Porque eu fui falar sobre maternidade. Eu pensava, gente, quem sou eu? Eu acabei de me tornar mãe. E então eu tava fresquinha. Aí eu lembro que eu falava assim pra ela, gente, eu tô aqui pra poder lembrar vocês como que é ter só 2 filhos. Vocês não esquecerem aquele desejo de ter só 2 Sim. filhos e depois ter os próximos filhos. Então eu entendi que Vocês brigavam muito nesse início. Havia eu e Felipe? Não. e reajustes, né, na rota. Então, eu e Felipe, a gente não tem muitas desavenças. Porque a gente resolve tudo bem rapidinho. Então, eu sou uma pessoa muito paciente, assim. Na verdade, eu não sou paciente. Meu pavio é longo. Felipe Então- tá ali. Felipe gostaria de falar algo sobre... Não, ele fala pra todo mundo. Ele fala, eu nem sei o que é TPM. Porque realmente eu não sou uma pessoa estressada. Eu já fui. Mas eu sou toda trabalhada na inteligência emocional, Jesus, espiritual na minha vida, que domínio próprio. Olha, então, pelo parto... E o puerpério, como é que foi? foi tranquilo, porque assim, eu tinha tanta coisa acontecendo que eu não entrei na coisa Você não do... sofreu, não derramava lágrimas. Não, Assim- eu sonhava tanto em ser mãe que... E noite sem dormir também não te perturbou assim? Ah, óbvio, né, Não, gente? perturbar Dá um no sentido de cansaço. deixar estressada. Sair de si um pouco, né? Ah, de vez em quando eu dou umas de louca, assim. Ah! Mas aí passa, é rápido. Sim. Eu não fico assim naquela... Eu não sou vitimista, eu acho que... Eu não Não, tô eu- dizendo eu- que quem sofre é vítima. Mas eu É a não forma entro de nesse lidar, lugar, porque você eu não penso vai pra assim, esse lugar. gente, eu já sofri tanto na minha vida que eu tô vivendo, tendo meus filhos, era meu sonho. Eu penso assim, cara, eu já sofri tanto que eu não quero mais sofrer. Eu acho que o meu mindset é meio esse. Não porque eu sou mais forte do que... Não, porque eu escolhi. Porque a vida foi muito dura comigo. Eu não posso ser dura comigo, entendeu? Porque eu tive que lidar com tanta coisa que a vida me fez lidar, que eu não posso ser tão cruel comigo mesma. Então eu Mas encarava... foram, assim, 30 anos muito intensos, né? Muito. E aí eu encarava aquilo. Eu falava... Cara, eu nem entrei Sabe muito que eu nessa... penso isso, até lá no consultório, viu, Laila? Eu penso assim, que a mãe que dá tudo pro filho é o que mais faz birra. Aquela mãe É. que não consegue prover ele de tanta coisa, meio que é a criança mais comportadinha que eu tenho no meu consultório. Porque parece que não tem tantas oportunidades. Eu acho que é mais isso. Eu penso nisso porque eu sempre fui muito privilegiada. Minha mãe e meu pai Aham. são extremamente bem casados. Eles andam juntos. Minha família parece aquele povo que anda tudo junto o tempo inteiro. Sim. Sabe aquela E família? todo mundo se dá bem. Todo mundo se dá bem. Parece coisa de margarina, entendeu? Aham. O povo lá é assim. O povo da minha casa. É um privilégio mesmo. Então, além disso, eu sempre fui privilegiada financeiramente falando. Né? Eu estudei sempre em colégio particular. A gente nunca passou um perrengue nessa vida. Sim. O perrengue que eu passei foi quando eu passei em medicina. Queria reclamar aqui. eu caía Foi um muito. grande perrengue. Nossa, foi um grande Esse perrengue eu não escolhi passar. Eu tinha que lavar pratos, eu tinha que pegar ônibus, foi muito difícil. Que Ai, dureza, muito né? difícil. Que dureza, né? Ter que Sabe, pegar ônibus, né, eu acho gente? que depois que eu casei, que era eu a mãe e eu não tinha pra quem recorrer, Não, depois que você é a mãe é outra história, né? Depois que eu você é a tive mãe um é pe- outro... eu é. tive um período
Entendi. Pra Pra poder- pegar no tranco. Pra eu pegar, eu até brinco lá no consultório. Se você tá sofrendo, vai ser uns 3 meses, minha filha, pra É. você se habituar que agora você é a mãe. Eu acho que talvez você passou por isso, Meu querida. puerpério foi bem complicado no começo. Mimada também, entendeu? Você Isso também aqui, era ó. mimada, Rebeca? Ela É, não, mas então é, eu mas acho é. que eu A minha acho que as teoria, mães, talvez, Não, eu não não sei, vai eu vou ofender precisar fazer ninguém. essa pesquisa. Vamos fazer uma Mas eu pesquisa. acho que as mães que sofreram na infância, tiveram aquela vida dura. Quando A vira gente, mãe- quando foi mãe, a gente falou, cara, que legal. Isso aqui tá leve. Nossa, tá tranquilo aqui. Tranquilo. Tipo, é isso aqui. Não, vamos viver isso aqui. Porque a gente já sofreu tanto. Menina, eu só Que o peguei puerpério foi tipo assim, ah, cara, não, achei que ia ser pior, porque a gente já espera o pior. A pessoa que é sofredora de infância, ela já espera o pior cenário. Aí quando ela vive o cenário, ela fala, ah, não tá tão ruim assim. até Isso, melhor. mas quando a pessoa teve ali uma vida assim, Confortável. maravilhosa como vocês, privilegiada mesmo, Sim. quando chega um momento que às vezes é mais desafiador, não sabe lidar. E como Então é cristã, uma, como né? que você fala sobre isso? Porque hoje você tem muitas mulheres cristãs Sim, me que você se acompanham. comunica. Sim. É o seu maior público. E todas não, mas uma grande parte vai passar por Sim, essa questão de aham. puerpério, de família. Eu tive muita dificuldade. A minha conversão, acho que ainda foi maior quando eu virei mãe, porque era um tempo que era eu e a É. criança, não sabia o que fazer. Não, Então, isso era aí a tudo eu criança vivi. E Deus. É. O que você fala para essas mulheres que estão passando por essa dificuldade hoje em aceitar a maternidade, que é complexa? O momento mais assustador, assim, que eu me lembro, assim, depois do parto, né? Foi tipo quando eu e Felipe chegamos em casa. E aí eu lembro que a gente se olhou, Somos só nós assim, dois. tipo, eu, ele e o Giuseppe. Aí, tipo, a gente cozinha e agora. A gente dá banho, a gente bota pra... Não é uma loucura? Você fica assim, agora, sobe, bota ele no berço? Né? O que a gente faz? Será? A gente faz uma mamadeira, dou mamar? Não, vou dar mamar. Você não sabe o que você faz ali. Mas também é muito rápido, É né? rápido. Pra você entender Aí tudo. você fala, e- vou botar no berço. Aí a criança... Aí você fala, não, vai melhor dormir segurar. com a gente. É. Você fala, não, vai. Ai, é cólica. Aí você começa a pensar, cara, é tudo que todo mundo falou mesmo. Meu Deus, é uma loucura. E eu não tinha Dani no meu primeiro filho. Então era tipo assim, tava lidando com aquilo ali. Então naquele momento, realmente eu me lembro que a gente ficou, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Mas a gente se uniu muito, eu e o Felipe. A gente ficou mais próximo, sabe? Qual é a Era maior eu e ele. pergunta que as mulheres acabam te fazendo? Sobre a família mesmo. Sobre- Eu e Rebeca, eu acho que talvez essa parte de puerpério, de construção do casal, essas mulheres cristãs que te procuram, qual é a maior demanda que você recebe delas? Ah, eu acredito que muitas demandas são da expectativa errada no casamento. Em buscar um pai, não um marido. Assim, eu vejo muitas mulheres frustradas com isso, sabe? Ah, mas ele não faz tal coisa. Porque existe uma ferida muito grande ainda de paternidade. E é aí que mora o perigo. Porque as pessoas querem que o marido seja o reflexo daquilo que o pai não foi. Só que marido não é pai. Entende? Marido é marido. Então, ele vai preencher uma lacuna. Mas ele não vai preencher a lacuna daquilo que teu pai não te deu. Daquilo que te faltou do teu pai. Porque se teu marido for teu pai, tá errado. O casamento de vocês vai ser um casamento que vai ter sempre debilidades, porque a comunicação vai estar errada. Então, eu vejo muitas mulheres falando sobre isso. Muitas mulheres sobrecarregadas, porque realmente o pai não ajuda. E isso precisa ser muito bem alinhado entre o casal. Então, por exemplo, tem coisas que o Felipe não tem paciência. E eu sei. E eu não posso querer cobrar isso dele. Porque a parte dele ele faz e a minha parte ele faz. Mas ele tem uma paciência na madrugada que é surpreendente. O meu marido tem não. É chocante. Toda a paciência que ele não tem durante o dia, ele tem de madrugada. E aí, de madrugada, eu já não tenho tanta paciência. Então, é ótimo. A A gente vai divisão se equalizando, justa. entendeu? Mas, assim, eu não posso exigir dele uma demanda que é minha, entendeu? De pai, de paternidade. Mas eu olho hoje pro nosso casamento, pra nossa família, e eu penso assim, cara, deve ser muito legal ser filho da gente. Porque eu penso, quem dera que nós tivéssemos... É que vocês tiveram uma família... mais organizada, funcional, assim, mais funcional, né? Mas pra mim, que tive uma família disfuncional, a nossa família é comum, a gente não é nada extraordinário. É uma família comum, vivendo uma vida comum. E eu penso assim, meu Deus,
deve ser muito legal você viver numa família comum, que o pai é o pai, a mãe é a mãe. Sabe? Que o pai leva, a mãe falando um pouco sobre Sabe aquela cura, coisa? você tá falando, olha só, com 2 pessoas que tiveram uma família comum. Comum. E veja o tamanho da nossa ingratidão. A gente não vê o privilégio, porque quando você vive Gente, o é um privilégio. Quando você vive o privilégio, você não consegue ter dimensão Do privilégio. de outras vidas. Até você conversar com Até uma pessoa você que não conseguir passa por... conversar com outras pessoas. Então, assim, a sensação que eu tive foi que quando eu entrei na faculdade, falando agora de uma filha num local de privilégio, foi que, mano, eu não ia sobreviver. Eu pensei, gente... Isso aqui eu é vou uma passar- selva. Isso aqui é uma selva. Eu tinha que... Por Deus, eu caía dentro do ônibus. Eu caí várias vezes dentro do ônibus. Não, sobre... Não, A Dani tá Não, ela conta uma história de superação incrível. Dani, eu caía no ônibus várias vezes. Isso vai virar meme, Dani. eu vou fazer o quê, Você mana? sofrendo porque você Isso é caía no verdade, ônibus. Eu caía muito. Às vezes eu pensava que eu tinha um problema de coordenação motora. Labirintite. Era eu entrar... Às vezes eu tava... Às vezes eu tava sentada, ele fazia uma curva muito rápida, porque eu morei no Rio. Sim. A minha faculdade foi no Rio. Acho que o ônibus no Rio, ele anda numa velocidade que não é natural. Tudo no Rio é diferente. É diferente. É diferente. Então eu caía muito, aquele negócio me traumatizou. E teve a questão também de ter que pagar contas, a questão de eu ter que lavar os pratos. Tudo que você não tinha vivido. Eu não tinha Eu vivido. entendo, Dani, mas olha Eu que tive que me maravilhoso. curar, eu tive que me Mas olha curar. que maravilhoso, você realmente foi privilegiada. É isso. Então, assim, eu e Felipe, a gente sempre conversa sobre isso, do o que é o teto de que a gente pode... Chegar. Como que a gente ensina aos nossos filhos sobre... Não sobre dificuldade, mas sobre vida. É Que, isso. tipo, a vida não é só isso aqui. Não é que a vida não é isso, porque essa é a realidade que eles vivem. que eles viviam, que vocês viveram e É é que eu isso. vivi. Mas o que tá certo e o que tá errado? É viver uma vida como vocês ou viver uma vida como a minha? Entendeu? Como você vai lidar com o processo Porque eu também não depois. tive nenhuma proteção, entendeu? Sim. Quando eu deveria estar sendo protegida, eu tava perdendo minha mãe. Então eu não tive uma infância. Eu acho que por isso que eu sou meio moleca, digamos assim, até hoje. Porque parece que ficou tudo acumulado. E aí eu fui guardando, eu vou soltando aos poucos, entende? Eu falo, acho que é por isso que as pessoas me acham mais jovem do que eu sou. Porque eu acho que ficou meio Também guardado aprendeu a lidar, ali. né? Pois Aprendeu é. a lidar bem. Aprendi a lidar. Então, assim, claro que outras pessoas vivendo a vida que eu vivi teriam outras escolhas. Sim. Eu escolhi dar certo. Eu escolhi acontecer Eu acho que a escolha nesse faz lugar. muita diferença. Sim, Até porque é uma decisão. É uma decisão. E vocês poderiam... Poderia ser a vítima, né, da Isso, situação. e vocês também poderiam ter sido, entende? Mas não, vocês fizeram da história de vocês um grande projeto Sim. de vida, de família, de construção de vida. E isso é louvável. É, Uma mas a vida- sensação que eu tenho é que Deus tinha pressa. Que tudo tinha que acontecer muito rápido para ele atingir as famílias que ele tinha que atingir. Aham. Porque, assim, especificamente comigo, hoje que eu consigo atingir o Brasil inteiro com a imunidade da criança, eu sinto que ele tinha essa necessidade, esse projeto. Então, ele me deu muitos filhos para que eu ficasse doida com os meus filhos, não deixasse os meus filhos doentes. E o fato dos meus não ficarem doentes, eu conseguiria estender aos outros. Eu sinto que é a mesma coisa na casa de Rebeca. Rebeca é casada com um cara que tem uma influência muito grande, que tem muitas pessoas que o seguem. E se esse cara não fosse casado, não mantivesse uma vida correta, íntegra, acho que não combinaria o que ele fala com aquilo que ele vive. E ele é exatamente aquilo, eles são exatamente aquilo que é demonstrado. É um casal que vive a vida de casal e mais os eventos da vida dele, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que Deus tem pressa de fazer os seus se manifestarem. Sim. E falando um pouco dos seus livros, quais são as suas expectativas para agora essa próxima página? Mais livros serem lançados? Você agora está com o seu podcast. Agora a minha... Toda a Fale minha... logo do seu podcast. pra gente Sim, tá marcar tudo aqui. sendo jogado para isso, assim, do podcast, que é o Antes do Palco. E a gente fala sobre realmente o passado, sobre a história da vida das pessoas. Para vocês estarem aqui hoje, existiu uma Dani, existiu uma Rebeca, que não é quem vocês estão mostrando aqui agora. E é sobre isso que a gente fala, porque tem uma frase, né, que fala, Ana Beatriz, que ela é psiquiatra, ela sempre fala isso, que a infância é um terreno que a gente pisa todo dia.
E eu acredito nisso. Em todo tempo, a gente revisita quem nós fomos um dia, como que nós fomos criados, a forma que a gente viveu. E a nossa vida é um reflexo disso tudo que nós vivemos. A nossa vida hoje, adulta, de coisas curadas e não curadas. Então, a gente fala muito sobre isso. A gente chama de Talkcast. Porque ele é uma versão mais intimista, mais de conversa do que só de entrevista. Entende? Ele traz um pouco essa visão. E vamos estrear agora, em abril. Então, convide as pessoas para assistir. Isso, para assistir no meu canal Antes do Palco, Laila Coelho, que é o canal no YouTube, né? Do Talkcast. E eu tô muito feliz, porque eu conheci histórias muito incríveis. Quero também convidar vocês para estarem lá na próxima temporada. A gente vai fazer por temporadas. E vamos gravar a próxima temporada. Eu tô muito animada, porque quando eu trabalhei na televisão... Eu não era convertida, trabalhei muitos anos na televisão, fiz muitas coisas na internet, como influenciadora. E eu comecei a ver que aquele era um caminho que, quando eu aceitei Jesus, entendi quem era Cristo, me converti, eu falei que existia uma dualidade do que eu amava fazer, que é a comunicação, com aquilo que eu estava vivendo. Então, era como se tivesse duas personas. E foi exatamente o que você falou. Tem uma frase que diz, pregue, se preciso, use palavras. E sempre me incomodou o fato... A minha maior força é a autenticidade. Então, eu não consigo não ser aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou vivendo. Isso me incomoda. E eu precisei dizer não para a televisão, para os meus sonhos, para o programa que eu apresentei, para tudo que eu estava vivendo. E eu pensava assim, cara, eu só vou voltar quando Deus me autorizar e eu tiver certeza do que eu quero fazer, mas quando eu puder fazer exatamente o que eu quero fazer. E hoje eu vejo esse Talkcast como uma realização de um grande projeto de Deus na minha vida. Que é colocar os meus sonhos em práticas, que é apresentar, comunicar, que é o que eu amo fazer. Dentro de uma realidade que dentro você acredita. Daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo, daquilo que é profundo, que é o sabe? propósito. É o meu propósito. É trazer profundidade para aquilo que parece ser raso. Porque assim, ou o mundo vai sucumbir na velocidade da informação e nessa... não digo nem a futilidade, mas essa coisa dos 15 segundos ali, na versão que eu tô vendo de você no teu story, ou eu vou ter que me aprofundar para poder retroceder um pouco. E as pessoas voltarem a se encontrar pessoalmente, voltarem a se conectar de verdade. E eu acredito nesse processo, que as pessoas vão voltar a se reencontrar, voltar a deixar o celular de lado para poder almoçar com uma amiga. Eu acredito nisso. Porque senão a gente vai virar robô. E eu acho que não é isso que Deus tem para nós. Então eu quis trazer um pouco isso no Talkcast. Quem é você quando ninguém está vendo? Quando você não está no Stories. Porque você tem muitas amigas que têm muitos seguidores. Sim, e hoje as pessoas... Antigamente, quem era famoso era mais da Globo. Era artista, né? SBT, Globo, Record. E agora, o influenciador, ele entra numa jornada de fazer parte da nossa vida. Pois é. Você tem parece que tem intimidade. Eu estou na internet desde 2011. Então, são muitos anos que eu estou na internet. Então, quando tudo era mato, eu já vi como é que funcionava isso, sabe? Como começou, o que dá certo, o que não dá certo. E eu testei muito. Meu Deus, o povo que me acompanha desde essa época já viu de tudo. Maquiagem, penteado, conversa. Eu mudei demais. Imagina, eu tô com 37. Vou fazer 37. São 2011, 15 anos. 15 anos. Então, imagina o quanto que eu não mudei nesse processo. Eu era uma menina. Então, eu fui amadurecendo. E as pessoas foram acompanhando. Foram acompanhando. Quem tá lá desde sempre, né? Mas foi esse processo que eu vivi. Mitos e verdades. Bora, Rebequinha, pergunta. Vamos lá. Laila Coelho, preparada. Sempre Não preparada. sei se eu tô. Mitos e verdades. Vamos Vai. lá. Mãe cristã tem que dar conta de tudo com um sorriso no rosto. Não. A Você gente para com pode isso. chorar. A gente pode chorar e chora, viu, minha filha? Chora lavando uma louça. No tempo que dá, né, também. Vocês oram em línguas também? Sim. Então, aí tá Aham. É a manifestação do espírito, do nada ali, tô fazendo uma coisa. Eu tenho ajuda em casa e tenho também ajuda com as crianças. Graças a Deus a gente consegue ter um suporte, mas eu fico o tempo inteiro com as crianças. A gente que busca na escola, a gente que pega, a gente que devolve. Não existe essa... Eu tô o tempo inteiro. Então, pra sair de casa, é uma coisa, assim... evento. É um evento pra eu sair de casa. toda uma É um logística. evento. Toda uma logística. Se você está exausta, você não está confiando em Deus? Deus te esqueceu? Não. Não, eu acredito assim. Uma coisa é a exaustão física.
do cansaço. Por exemplo, quando a mãe está vivendo ali aquele puerpério, tem de fato a falta de sono. Você é médica, amiga, você sabe. É a falta de sono. Mano, toda a bagunça hormonal dessa transição, desse pico de hormônio para você ter o neném, de repente aquilo... Sim. Não tem como. É lógico que aquilo vai ter vários efeitos na tua vida. Então, isso... Você vai te jogar no chão, você vai estar cansada, literalmente. Agora, a falta de fé, Deus me esqueceu. Não, Deus nunca vai te esquecer. Você pode se esquecer de ter Deus, de falar com Deus. Mas Deus não esquece da gente. Então, a exaustão precisa ser observada para entender se é algo físico ou se é algo espiritual ou emocional. É algo que você não está querendo deixar ir. Também. A sensação que eu tenho é que, às vezes, a gente quer se amarrar. Mas a mulher, ela tende a ser controladora, né? A mulher, ela tende a ter esse controle. A mulher que é controladora... Não, mas eu acredito que a mulher que é controladora, ela não confia tanto, tá, Dani? Eu tô aprendendo isso, tá? Eu vi isso numa ministração, eu quase subi no altar. Pra voar no pescoço da pastora que tava falando. Mas depois que eu entrei nessa palavra, eu entendi que o controle que a gente quer ter das coisas, eu confio. A gente poderia confiar um pouquinho mais para entender que, tipo assim, não adianta. Não adianta. Entende? Eu acho que é um pouquinho. Que eu acho que é mais isso, né? Descansar no Senhor. É que descansar no Senhor... É a coisa mais difícil que tem. É difícil. Descansar no Senhor. Eu falo muito sobre espera em Deus. O que eu mais recebo é como esperar em Deus sem desistir. Eu digo assim, mas você vai desistir e vai voltar pro mundo? É que é tudo muito rápido, né? Não, é tipo, mas é que eu já tenho tantos anos e não vai dar tempo. A mulher tem um relógio biológico. E aí começa a entrar nessa. Eu também entrei nesse lugar de achar que não ia dar tempo, que não ia ter filho. Eu entrei também, eu tive filho com 20 dias de casamento. Entende? Então, assim, quantas pessoas vão viver isso? Que tem aquela frase que diz, né? Estar encalhado é estar mal casado. Eu acredito, vai casar errado por causa de desespero, ansiedade e agito, vai ser pior. Entendeu? A pior escolha que você pode fazer é casar por emoção. Por angústia, por ansiedade. Cobrança externa. Por cobrança do mundo, minha família, cobrança sua mesmo. É a pior coisa que você pode fazer. Então, casar certo já dá trabalho. Vai dizer que não. Família sem conflito é família saudável? Olha... Essa pergunta depende. A sua família, você, seu marido, seus filhos, ou a sua família geral? Família com os filhos e marido. Sempre tem a família saudável é como uma pessoa saudável. A Dani, médica, ela pode dizer, uma pessoa saudável não significa que ela não está, às vezes, com a vitamina D baixa. Sim. Ela vai estar. Às vezes é uma B12 baixa, um ferrinho baixo que está precisando de uma coisa, mas isso não significa que ela não é saudável. Então, eu acredito que são ajustes, pequenos ajustes. Por exemplo, nós duas somos casadas há muito pouco tempo. Se a gente for olhar para trás. É pouco tempo que nós somos casadas. E nós já emendamos em um filho. Então, assim, a gente passou por coisas que são desafiadoras de uma maneira geral juntas. O casamento, a maternidade, tudo junto. Então, se a gente não tiver uma estrutura emocional muito... E como a gente trabalha com essa parte emocional, tem uma cobrança ainda maior. Mas você não é psicóloga. Aí eu falo, tá passando por isso? Ué, você é psicóloga? Você passou pelo puerpério? Se resolve. Não é assim, né, Rebeca? Não é tão... Se fosse simples assim, meu Deus, médico não ficava doente. E fica. Quando esses dias, eu fiquei meio resfriada, né, semana passada. Acho que umas 2 semanas. E aí uma paciente mandou uma mensagem pra mim e falei, mulher... Então, eu falei, mulher, eu tô precisando comprar meu próprio curso de imunidade. Porque eu esqueci que eu tinha que tratar minha imunidade. Então, eu acredito que uma família saudável, ela vai ter ajustes, não conflitos, mas ajustes. É isso. Mãe que trabalha fora ama menos os filhos? Lógico que não. Tem nada a ver. Eu acredito que, como eu disse, o exemplo da minha mãe. Eu acho que existem demonstrações de amor. Minha mãe era uma mãe muito afetuosa. Tem mães que não são tão afetuosas. Elas amam de outras maneiras, inclusive trabalhando, né? Tipo, dando o seu melhor, provendo. Às vezes não tem opção também, né? Às Como vezes você falou é isso no que começo. eu tô falando. Minha mãe não tinha opção. Então, eu não acredito que isso não tem como... Isso não se determina o amor de uma mãe. O amor de uma mãe é uma coisa tão profunda, que é tão valioso, é tão profundo que não dá para avaliar por causa do trabalho dela. Filho não lembra do que viveu antes dos 3 anos. Você acha que você não lembra da sua infância? Se eu entrar em contato, eu lembro.
Eu acho que, assim, até por coisas que às vezes nossos pais nos contaram, parece que aquilo vira uma foto. Mas aí você falou que seus pais se separaram quando você tinha 2 anos. Tem Sim. alguma recordação ou foi algo que foi lhe contando? Não, dentro? assim, meu pai, eu lembro que ele me contou que quando ele saiu de casa, eu fui lá, peguei uma lanterna e falei assim, pai, leva a sua luz com você, não vai sem a sua luz embora. E, tipo, isso é como se eu tivesse vivido esse momento, mas, tipo, foi ele que me contou, Sim. entende? Então, eu não tenho... Eu acredito que quando a gente vai formando crenças, histórias dentro da gente, não necessariamente a gente lembra aqui, agora, mas está no nosso subconsciente. Eu acredito nisso. Laila, então, para encerrar, muito obrigada. Obrigada. Foi rápido, viu, gente? Passou rápido. Tô muito satisfeita. Eu esperava que ia ser muito bom, mas você realmente... A sua história é incrível. Superou as expectativas. Nossa, superou muitas expectativas, mana. Trouxe muito aprendizado para todo mundo. Queria muito Obrigada. agradecer esse compartilhamento. Eu acho que a leveza que você tem para falar de coisas óbvias tinha que estar contextualizada realmente em um livro. É um dom, é um talento que Deus derramou na sua vida, não tenho dúvida disso. Acho que se havia uma dúvida sobre se você tinha um lugar de fala na maternidade, eu que vejo muitas mulheres no momento de maior vulnerabilidade, que é tendo seu próprio neném ali, você está realmente tirando tudo, esvaziando seu pensamento, porque você só está pensando em como vai sair. Mana, é exatamente isso. Eu acho que foi muito enriquecedor. Queria agradecer. Eu não tenho dúvidas que a presença do Senhor está na sua vida. Amém. Porque absolutamente de todo o trajeto, do momento que eu convidei você, que Rebeca concordou, que a gente fez uma pesquisa sobre sua vida, é uma emoção todo momento, mano. É incrível poder ter você aqui. Obrigada. Falando para tantas mulheres, que isso alcance, esse podcast alcance a mulher que está precisando de uma palavra, de um direcionamento, que às vezes ela não consegue ver através da luz da Bíblia, mas através de você ela consegue chegar mais próximo do Criador, entendeu? Que isso para mim é uma coisa muito importante. Ele vai encontrar formas de encontrar os seus, que viraremos um exército. Com certeza. Então, estou muito agradecida. Onde as pessoas te encontram na rede social? E é isso, muito Meu obrigada. Instagram é Laila Coelho, com 2 O's, Laila Coelho, e o do Talkcast é Antes do Palco, Laila Coelho, que vai estar agora no YouTube, tem também no Instagram. Mas eu tô lá, gente. Meus livros vendem em todas as plataformas. Amazon, Mercado Livre, todos os livros vendem no site da Editora Vida, Plenitude, distribuidora, qualquer site. Está no Kindle também. Pode baixar no Kindle. Faz a propaganda para mim, gente. O óbvio sobre a família precisa ser Esse livro tem receitas, tem dicas de como receber em casa, como ser uma boa anfitriã. Tem também, eu falo sobre o papel da mulher, o papel do homem. Eu falo sobre a mulher de Provérbios 31, como que você... Então, ele é um livro para mulheres que são casadas, mas também para mulheres que são solteiras e anseiam por um casamento, porque eu conto a minha história. Então, eu falo das minhas perdas, do luto. É muito, muito, muito legal. Eu coloquei meu coração. Eu escrevi o livro sozinha, assim, que eu quero dizer. Tipo, eu que escrevi mesmo. E o Maternidade também é um consolo para as mães, sabe? Para esse momento, assim, diário. Do puerpério também, que eu sei que as nossas emoções ficam instáveis. Sim. Algumas mulheres sofrem mais, outras menos. Então, ele é um consolo, assim, uma graça. Porque haja virtude, né, nesse momento. Com tudo, com os filhos, com o marido, com todo mundo. Consigo própria. Consigo, exatamente. Você olhar para você com um olhar de... A gente é tão... Tá tudo bem, vai conseguir. Não, porque a gente é muito generoso, na grande maioria, com as pessoas, mas a gente quer ser generosa com a gente. Então, a gente precisa ser um pouco mais cuidadosa e generosa. E num momento de puerpério, por exemplo, que a Rebeca passou desafiador, não exigir tanto de si, sabe? Mas, porque muitas mulheres dizem, mas era meu sonho, eu tô sofrendo, sim, porque tem uma bomba hormonal que desencadeou, que é incontrolável na tua vida. E você tá ali tendo que lidar com um bebê que depende 100% de você, mais o seu marido. Enfim, é muita emoção. E cada um vai encontrar um jeito de lidar com isso. Eu, como não tinha muita opção, eu não tinha com quem deixar. Eu não tinha com quem deixar, era eu. Lidei muito bem. Eu lidei, né? Eu acho que quando você não tem opção, você lida. Você só tem uma opção.
Mas é isso, obrigada, meninas, Obrigada pelo a você, convite. pelo Que convite, esse por podcast ter possa alcançar dezenas de milhares de mulheres e possam encontrar um consolo, uma palavra amiga, né? Um abraço, um acalanto para a alma, principalmente nesse momento entre fraldas e café frio. Por exemplo, hoje eu tomei um cafezinho quente. Mas de uma forma geral, é gelado mesmo. Você fala, eu vou pegar um cafezinho. Quando você vê, já tá andando aí? Já tá andando? Não, tá começando a andar agora. Amor, você se prepare pra nunca mais parar. Correr atrás. Aí não, é assim. É isso. Mas estamos aqui, firme e forte. Nossa,